Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Dia pelo canal Eviva. E o Evangelho desta terça-feira, 28 de maio, é o Evangelho de João, capítulo 16, versículo do 5 ao 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque eu vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, essa é uma pergunta que é respondida no Evangelho de hoje. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vou-lo mandarei. Com essas palavras que Jesus nos diz, agora eu vou um pouco mais além. E porque Jesus não podia ficar aqui com os discípulos e pedir para o Pai mandar o Espírito para eles? Vamos pensar um pouco a respeito disso. Durante os 3 anos que Jesus ensinou aos discípulos, ele sempre foi o personagem principal e os discípulos foram os coadjuvantes. Era sempre Jesus quem estava no centro de todas as histórias, e quando os discípulos apareciam, era sempre para participar de algum episódio no qual Jesus era o centro das atenções. Isso colocava os discípulos numa posição confortável, na qual eles precisavam apenas aprender, observar e perguntar. Eram como alunos diante de um grande mestre. Eles tinham Jesus sempre do lado para orientá-los passo a passo e não deixá-los sair da linha. A grande responsabilidade era de Jesus. Eles só precisavam imitá-lo, só precisavam segui-lo. E imitar é sempre mais fácil do que ser autêntico, do que ser original. Queridos irmãos e irmãs, Jesus ensinou aos discípulos como um verdadeiro mestre deve fazer, sem superproteção. Disse a eles que iria enfrentar muitas dificuldades e que os deixaria sozinhos por um tempo, mas que eu enviaria o Espírito Santo para defendê-los e inspirá-los em todos os momentos. Os discípulos precisariam entender que a partir daquele momento, eles não viriam mais Jesus em carne e osso. E a partir dali, teriam que ser os atores principais de suas próprias histórias. É a maturidade espiritual que Jesus queria que eles alcançassem. E é esta maturidade espiritual que Jesus quer de cada um de nós. Jesus quer nos preparar para receber o Espírito Santo, aquele que vai nos dar entendimento de que é certo e errado, e que nos vai dar forças para agir corretamente, principalmente nos momentos mais difíceis. Apenas com o Espírito Santo alcançaremos a nossa maturidade espiritual. Que você tenha um excelente dia e fique na paz do Senhor.